Boa noite a todos, aqueles ainda que eu não cumprimentei. Que nós possamos, então, ter uma noite bastante agradável, de bastante reflexão, porque o tema é muito importante para nós. São situações que muitas vezes passam despercebido no nosso dia a dia, pequenas ofensas que nós vamos colocando dentro de nós, pequenos acontecimentos que carregamos como ofensas que nos fazem, ou pequenos acontecimentos que transformamos em ofensas para outros também, que muitas vezes, na intenção de colaborar, de dar um palpite em alguma coisa, nós podemos estar descontentando alguém, né? E causando um mau entendimento, e isso causa ofensas, coisas pequenas que podemos carregar para o resto das nossas vidas, se a gente não tiver o devido respeito, do entendimento e na aceitação das pessoas como são. Então, esse capítulo 49 do Ceifa de Luz, Anti-Ofensas, ele nos faz esse alerta. E Emmanuel começa com uma frase muito interessante de Jesus, quando ele diz: Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Nós vamos encontrar essa citação em Mateus 5:20, como está explícito na nossa lição. Então, é interessante a gente fazer, primeiro, uma observação para entender o que Jesus está querendo dizer com essas palavras: justiça dos escribas e dos fariseus. E dessa maneira entender o porquê Emmanuel está se valendo dessa colocação para desenvolver o tema, já que ele se refere às ofensas. Então, a justiça dos escribas e fariseus, que a que Jesus se refere, era a aplicação da lei de Moisés, que preconizava o olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe, e por aí afora. E assim por diante. Em verdade, para eles é uma lei de justiça, baseada, segundo alguns autores, no Código de Hammurabi. É de alguns séculos ainda antes de Moisés. Então, essa lei, ela dava ao agredido o direito de revidar o agressor da forma que ele foi agredido. Ele tem todo o direito, a partir dessa lei, se o Rogério me ofender, me der um soco, eu tenho todo o direito de revidar com o soco o Rogério. Era essa a intenção dessa lei, e era esse o direito que dava. E os fariseus, eles eram muito rigorosos no cumprimento da lei. Essa lei era muito extensa, porque ela continha mais de 600 colocações que foram sendo acrescentadas com o tempo para que eles cumprissem. E eram todas manifestações exteriores. E eles eram rigorosos, tanto com eles, como para as pessoas que eles observavam se estava seguindo esses ensinamentos que estavam na lei de Moisés e com esses todos regulamentos colocados acima. Então, diante dessa rigorosidade deles, eles eram considerados santos e justos. E eles acreditavam estarem fazendo justiça. E o povo também acreditava que aquilo era justiça, porque era o que eles tinham de Deus, a interpretação. Aí vem Jesus e anuncia essa transformação que jamais poderia estar passando na cabeça de qualquer um deles. E Jesus anuncia para aqueles que pretendiam segui-lo, que se a justiça destes, né, os que pretendiam segui-lo, não exceder em muito, se não for além da justiça dos fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. O que Jesus quer dizer com isso? Porque Jesus trouxe um ensinamento diferente. E ele diz o seguinte, que se a justiça desses que pretendem segui-lo não for além, veja, ele não está tirando a lei dos fariseus. Ele está acrescentando algo. Por quê?
como a manifestação é exterior, se nós manifestarmos algo para alguém, um auxílio material, uma cesta básica, um alimento, nós também estaremos fazendo manifestações de bondade exterior, para fora. Então, a justiça que Jesus pretende é que seja, não que isso daí não possa acontecer, a manifestação exterior, mas ela tem que ir além. Ela tem que ir além da justiça dos fariseus, porque é um outro ensinamento. Porque os seguidores de Moisés estavam presos unicamente àquela ideia. E aí o que faz Jesus? Ele vem anunciar que não basta apenas revidar. Não basta revidar. Ele vai além, muito mais além. Ele diz que, além de não revidar, ele recomenda você amar o agressor. Imagina uma mensagem dessa naquele tempo. Perdoar o agressor. Ou seja, excedendo em muito. Não excedendo um pouco, é em muito, porque é uma transformação gigantesca, é radical. É a mudança da água para o vinho. Exceder em muito a justiça dos fariseus. E aí depois continua a lição. A fim de atender a recomendação de Jesus, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, ele não te colocará tão somente no lugar do irmão necessitado, do socorro material, para que ele compreenda a indigência com segurança. Situar-te também na posição daquele que te ofende, para que ele perceba a penúria da alma, de modo a que lhe estendas o concurso possível. Aqui nós vamos entrar na empatia, não é? Porque não te colocar somente no lugar do irmão necessitado de socorro material, para que a gente não apenas nos coloquemos no lugar daquele que está com fome, ter a empatia, aquele sofrimento, aquela dor que aquela pessoa passa, que a família passa, não apenas isso, porque isso às vezes é material, mas ir além, nos situarmos também com empatia no lugar daquele que nos ofende. Esse é o motivo da lição. Temos a empatia de sentir como se sentiria aquele irmão que nos ofende se nós estivéssemos ainda na posição que ele está, na situação que ele se encontra. E nós sabemos que nós já estamos em outra situação. Nós estamos numa situação de conhecimento, de reconhecimento, de reflexão, de lições que nos aparecem diariamente, e quase que diariamente nós estamos lendo obras ou participando de cursos, de estudos. Então, nós temos a obrigação de ser diferente, de entender a situação e a posição que se coloca aquele que está atrás de nós nessa caminhada. Assim como nós ainda estamos nos colocando atrás daqueles que já estão diante de nós. É uma troca. Hoje nós estamos no lugar daqueles que estão atrás de nós, que já estivemos bem atrás de nós. Hoje já atingimos um estágio tal de evolução que já estamos adiantados a eles, mas estamos muito distantes daqueles a quem muitas vezes nos socorremos em busca de ajuda espiritual, em busca de socorro, em busca de lenitiva. Então, habitualmente, aquele que te fere pode estar nos mais diversos graus de dificuldade e perturbação. Talvez esteja aquele que nos agride, pode estar passando por dificuldades jamais imaginadas por nós. Dificuldades que talvez nós jamais tenhamos passado e que não saberíamos também dizer como agiríamos se estivéssemos na posição daquele que nos magoa,
daquele que nos agride por estar insatisfeito com algo. Da maneira que nós também, sem querer mensurar o tamanho da agressão, estamos sujeitos a sermos agressivos quando estamos passando por algum problema. Nós mudamos o nosso comportamento, nós mudamos a nossa maneira de ser, o nosso humor se transforma também quando estamos com algum problema. Quando está tudo bem, é tudo às mil maravilhas. Está tudo bem para os dois lados. E quando está tudo bem, muitas vezes a gente nem percebe a situação que o outro está passando. E tem pessoas passando por conflitos complicados, aflições danosas, que nós sequer temos ideia do que estejam passando por aí. E às vezes um olhar virado, né, um sorriso torto, talvez. Será que passa na nossa cabeça de imaginação a respeito daquela pessoa? Né? No clima de enganos lastimáveis, dos quais se retirará mais tarde, em penosas condições de arrependimentos. Quantas pessoas estão em situações deploráveis, de vícios, de roubos, situações que, mais adiante, cairão nele como arrependimento. E, além disso, sofrendo pressão de constrangedores processos obsessivos. Quantas pessoas estão passando por esse processo de obsessão, se tornam agressivas e nem sequer sabem que está passando por esse problema espiritual, porque não conhece doutrina, não conhece o centro espírita, e nós já temos condições de avaliar como deve estar se comportando determinada pessoa e por que talvez esteja agindo assim. Então, nós já temos condição de fazer essa avaliação. Outras podem estar carregando moléstias ocultas, dores, sofrimentos, aflição de toda ordem, em razão de doenças incuráveis, familiares envolvidos no vício das drogas, familiar que se envereda pelas alamedas do crime. Como será que se comporta, que se sente uma mãe, sabendo que um filho teu está num caminho desse? Uma mãe, um pai, sabendo da dor constrangedora que passa de sofrimento de alguma doença, um filho teu, que às vezes não cura, tem. Quantas mães e quantos pais, quantas famílias estão passando por aflições dessa ordem? E são pessoas que às vezes cruzam o nosso caminho e nós acreditamos que por uma fala qualquer possa estar nos ofendendo. E nós levamos tais situações como ofensa, sem saber o aflito que está aquela pessoa, a aflição que aquele coração está sentindo. Então, nós, como espíritas, nós temos a condição já de fazer essa avaliação, contar até 10 antes de pensar ou de responder algo que possamos acreditar que está nos ofendendo. Alguns evidenciando propósitos infelizes sob a hipnose da ambição desregrada, que se afastará um dia sob os desencantos da culpa, agindo com irresponsabilidade decorrente da ignorância. Quantas pessoas estão ignorantes diante da vida e agem de forma que nós nos estamos sentindo ofendidos por determinado comportamento? Outros satisfazendo as compulsões da loucura, ou procedendo sem autocrítica em aflitivo momento de provação. Quantos estão em provação, tentando passar por aquela provinha, né, do perdão, tentar passar pela provinha da paciência. Então, por isso mesmo, exortou-nos Jesus a amar os inimigos e a orar pelos que nos perseguem e caluniam. Isto porque somos inconsequentes,
toda vez que passamos a recibo os insultos e provocações, com os quais nada temos que ver. Então, quando a gente passar a entender essa expressão do amar o inimigo e orar pelos que nos perseguem e caluniam, essa questão do perdão, da ofensa, também vai passar despercebido, porque nós não estaremos mais nos ofendendo por algo que possamos imaginar que esteja acontecendo contra nós. Algo que talvez aquele que manifesta uma fala que nós acreditamos agressiva ou invasiva na nossa vida, não seja o interesse da pessoa que esteja passando isso. Então, já possuímos conhecimento bastante para entender a necessidade do doente do corpo, e principalmente da alma. Então, quando nós nos deparamos com pessoas nessas situações, ou estão doentes do corpo, e principalmente da alma. E se a ofensa for realmente uma ofensa, a intenção de ofender, está na hora de orar por aqueles que nos perseguem e caluniam. Porque se a gente for dar o retorno, a mão por mão, pé por pé, como estamos indo para a lei de Moisés. Nós não estamos seguindo o ensinamento novo que Jesus trouxe, que era dos fariseus. Senão aí nós estaremos agindo como os fariseus. Mão por mão, pé por pé, golpe por golpe. E a lei de Jesus, ela transborda essa intenção. E lição não nos tem faltado quase que constantemente, para não dizer diariamente, nos lembrando da nossa responsabilidade, em razão do conhecimento que já adquirimos, e o dever da caridade com aquele que necessita. Porque quando ele está doente do corpo e da alma, ele necessita da nossa caridade. Mas de que maneira nós vamos estar fazendo a caridade? Com que coração? Com que sentimento? Com o que eu tiro do meu coração e da minha alma quando eu dou uma cesta básica? Quando eu ofereço um alimento? É só para me ver livre, de consciência? Não, eu dei uma comida, eu dei uma cesta, eu dei um alimento. Como que está se manifestando essa entrega no nosso coração? Que sentimento nós estamos transmitindo junto com aquele alimento para aquela pessoa que está se alimentando daquilo que eu estou ofertando? Mesmo que seja um dinheiro, mesmo que seja algo material. Como que está indo aquele dinheiro? Então, se temos o espírito pacificado, no dever cumprido, a que título deixar a estrada real do bem, a fim de ouvir as sugestões das trevas nos despenhadeiros do mal? Além disso, se estamos em paz, à frente dos nossos irmãos, envolvidos em sombra ou desespero, não seria justo nem humano agravares o desequilíbrio com reações impensadas, quando os sãos, perante Jesus, são chamados a socorrer os doentes, com a sincera disposição de compreender e servir, aliviar e auxiliar. Esse é o último trecho da lição. Os sãos não precisam de médico. Nós já estamos na posição de socorrer muitas pessoas. Nesse sentido, nós somos os sãos. Para muitas pessoas que ainda não são em determinadas situações. Mas não somos sãos a ponto de dispensar a ajuda dos amigos espirituais que estão além de nós, o próprio Jesus. Nós somos doentes também. Doentes com conhecimento de causa, com conhecimento da necessidade que nós temos e que eles têm também. Então, para nós, a responsabilidade é muito maior. A responsabilidade do espírita é muito maior do que a de qualquer cristão que nós conhecemos em outro evangelho. Não que a vida dele seja mais
que a nossa seja uma vida mais reta que a deles. Não é isso. É o conhecimento que nos trazemos. Aquilo que nos possibilita e nos obriga a ser diferente em termos de tratamento e de crescimento moral. Então, quantos de nós ainda buscamos socorro quando recorremos aos amigos espirituais? Sejam doenças da alma ou doenças do corpo. Quantos de nós buscam em Bezerra de Menezes saúde do corpo? São aqueles que estão adiante de nós. E nós podemos também ser o socorro daquele que está atrás. Quando aplicamos um passe, quando falamos palavras de fortalecimento, quando mandamos energias positivas, vibrações boas, em benefício daquela pessoa, porque sabemos o valor da vibração. Sabemos o valor que tem o pensamento dirigido para alguém, tanto para o bem como para o mal. O que ele pode fazer? Então, nós buscamos o socorro daqueles que estão adiante de nós. Por isso, lembrarmos sempre que, se estamos adiante, também temos a obrigação, como já vimos em várias lições, de atender aqueles que estão ainda atrás de nós. Então, devemos socorrer aqueles que estão na nossa retaguarda. E perdoar as ofensas é o primeiro passo para não alimentarmos em nosso íntimo mágoas e ressentimentos, que certamente retardarão a nossa caminhada. Mágoas e ressentimentos que retardarão a nossa caminhada. Por quê? A mágoa e o ressentimento, a falta do perdão das ofensas, eles podem nos levar para duas situações difíceis. Se levarmos ressentimentos e partimos desta existência para outra, nós podemos estar forçando em nós sentimentos que podemos estar levando por séculos. Porque não teremos mais a oportunidade de acertar as contas com aquele com quem nós nos desentendemos. E aí e isso pode durar por séculos. E a outra situação é o remorso que poderemos estar levando também para a nossa existência espiritual. Existência espiritual não, porque essa também é uma existência espiritual, só que com atividade na carne, né? Para nossa existência no outro lado de lá. O remorso de não ter perdoado. Imagina o remorso, nós já estamos cansados de ver leituras, romances espíritas que nos trazem essas colocações a respeito desses sentimentos que se levam e depois fica aí por séculos e séculos até tentar o acerto para que isso ali possa depois amenizar. Então são coisas que vão levando a nossa vida às reflexões, às lições que lemos para o entendimento da nossa vida, para a aceitação das pessoas como elas são. Na obra Fonte Viva tem uma lição que chama Erguer e Ajudar. E uma das partes dela diz assim: nós, os que nos achamos mortos na ignorância, e que hoje, por acréscimo da misericórdia infinita, já podemos desfrutar algumas bênçãos de luz. Precisamos estender o serviço de socorro aos demais. Foi aquilo que nós falamos já alguns minutos atrás. Não nos desincumbiremos, porém, da tarefa salvacionista, simplesmente pronunciando discursos admiráveis. Não adianta eu chegar aqui, fazer palestra, ir ao centro aplicar passe, ser presidente do centro, fazer curso, fazer COEM, reunião mediúnica. É discurso. O que isso está acrescentando no meu coração? O que isso vai modificar? A extensão da minha mão no auxílio daquele que necessita de mim. Então, é imprescindível usar nossas mãos na obra do bem. Esforço de braço significa atividade pessoal.
Então, nós podemos estar usando os nossos braços para atividades beneficentes, atividades honestas, em qualquer lugar. O nosso trabalho digno, através das mãos, tudo isso são situações que nós já podemos cumprir. E tem um outro trecho aqui, ainda também, do Obra Fonte Viva. Guardemos o cuidado. E essa daqui, ela resume bem o que nós estamos pretendendo dizer com isso. E Paulo, o Emmanuel usa uma frase de Paulo, diz assim: mas nada é puro para os contaminados e infiéis. E ele começa dizendo a expressão que eu vou usar para que a gente possa fazer o encerramento da nossa lição de hoje. O homem enxerga sempre através da visão interior, com as cores que usa por dentro, julga os aspectos de fora. Pelo que sente, examina os sentimentos alheios. Na conduta dos outros, supõe encontrar os meios e os fins das ações que lhe são peculiares. Então, que cada um de nós possa buscar a reflexão dessas últimas palavras. Como é que nós estamos enxergando a vida? Quais as cores que nós estamos dando aos acontecimentos e às pessoas que estão se encontrando conosco, seja em casa, seja no lar, seja no trabalho, seja no lazer? Quais as cores que nós estamos dando para a vida? Porque são cores que estão saindo do nosso coração. Um grande abraço a todos, que nós possamos ter uma semana bastante feliz e bastante reflexão, que nós possamos caminhar sempre adiante, amparados por Jesus, pelos espíritos benfeitores que nos acompanham sempre, nos ajudando a todo instante. Boa noite a todos, um grande abraço.